Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para conversar sobre uma obra que marcou muito o nosso grupo, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Para começar, Clara, você consegue explicar rapidinho para a gente quem são os Capitães da Areia? Claro que eu consigo, Aline. Bom, os Capitães de Areia, eles são um grupo de meninos abandonados que vivem nas ruas de Salvador nos anos de 1930. Bastante tempo atrás, né? Eles moram num trapiche, sobrevivem de pequenos furtos, truques e por aí vai. Só que o mais legal dessa história é que o Jorge Amado, ele não mostra eles como vilões. Ele humaniza cada um dos personagens. Por exemplo, tem o Pedro Bala, que ele vira líder desde pequeno. Tem o professor que ama ler e tem até uma cena muito legal do professor que eu não sei se vocês lembram, mas ele tá lendo em voz alta pro grupo na beira do mar, meio que como se aquela leitura desse sentido àquela realidade deles. E é muito simbólico, é muito importante meio que essa cena. Bom, voltando aos personagens, tem também o gato, tem o Sem Pernas, o Pirulito, o Boa Vida e tem a Dora, que ela é a única menina do grupo, ela chega depois e ela realmente muda, tipo, completamente a dinâmica do grupo. E é muito legal de se ver, porque a forma como ela é acolhida, meio que no meio daquela marginalização, daquela pobreza toda, mostra que, tipo, o afeto entre eles ainda é muito forte. Entre aquelas pessoas ainda é muito forte. Então, meio que isso é muito importante. Aí, para aprofundar mais, Ana Lu, você consegue me explicar como é que essas crianças são tratadas pelas pessoas no livro? Bom, eu acho essa pergunta muito interessante porque, de uma maneira muito injusta, os meninos são rotulados como delinquentes o tempo todo. A imprensa vive condenando os meninos como se eles fossem monstros. Além disso, a gente também tem a polícia, que não tem nenhuma compaixão por eles. Inclusive, tem aquela cena em que eles são pegos só por estarem jogando capoeira. Só isso é o suficiente para eles serem presos e espancados. Por isso, eu acredito que o livro mostra muito bem como a sociedade prefere julgar do que entender o contexto de abandono. Mas a pergunta que deve ficar realmente é que se hoje em dia essa realidade ainda persiste. O que você acha disso, Alberto? Infelizmente, a gente ainda vê muitas crianças vivendo em situação de rua ou em casas super precárias. Então, é uma realidade sim que vivemos nos dias atuais. E o mais triste de tudo isso, como vimos no livro, é que a sociedade continua tratando essas crianças como se fosse um problema, não como se fosse consequência de um problema maior. Hoje em dia, tem muita gente que vira o rosto, velho, quando vê uma criança pedindo no semáforo. Por exemplo, como se ela fosse invisível. E isso não é fonte da minha cabeça. Diversas fontes retratam isso. E aliás, ô Aline, você